Então, bom dia a todos. Estamos aqui, eu, Ana Luísa. Deixa eu ver quem que são os caras que estão aqui. Ana Luísa, Angelina, Gabriela, Ingrid, Níbia. Daqui a pouco, mais no final, a gente verifica na aula quem que pôde comparecer. Eu estou fazendo a gravação, tá? A aula está sendo gravada. Só explicar para vocês, eu começo a aula lá, quando for 1 hora e pouco de aula, eu paro um pouquinho para a gente poder dar uma descansadinha de uns 15 minutos. E aí a gente retorna, tá bom? Se ninguém aguenta também fica todo sentado aí todo esse tempo. É, eu não sei se vocês estão conseguindo. Primeira coisa, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Só responde aí no chat se vocês estão conseguindo. Beleza. Então, veja bem, na aula passada, que já tem quase 2 semanas que a gente conversou, eu estou falando um pouquinho sobre termoquímica ou termodinâmica. Nós iniciamos, né? Só uma coisinha, gente. Agora vocês não estão vendo meu rosto, mas lá na gravação vocês vão ver, tá bom? E logo depois que acabar a aula eu vou salvar a gravação e posto e falo pra vocês, tá bom? Então eu não estou colocando meu rosto, mas lá vai aparecer. Na aula passada eu comecei a falar um pouquinho sobre termodinâmica, então a gente viu um pouquinho sobre sistemas, o que era um sistema aberto, o que era um sistema fechado, o que era um sistema isolado. Que um sistema isolado, para que um sistema aberto é um sistema que permite troca de calor, ou melhor, troca de energia entre o sistema e a vizinhança. É, que um sistema fechado permite troca de energia, mas não permite troca de massa, enquanto um sistema aberto permite troca de energia de massa com a vizinhança. E um sistema isolado que não permite nem troca de energia e nem troca de massa. Então a gente viu um sistema aberto pode ser um prato de alimento qualquer, um sistema aberto, né? Um prato de alimento qualquer. Um sistema fechado poderia ser uma caixa de leite. Um sistema isolado que necessita ter uma parede que chama-se adiabática para que a gente não tenha troca de energia com o ambiente. E claro, uma parede fechada em conjunto para que também não permita troca de massa. E um sistema isolado, então, com uma parede adiabática, poderia ser um calorímetro. Depois a gente viu um pouquinho do que vem a ser calor, que é uma forma de transferência de energia uh, desorganizada, e o trabalho, que é uma forma de transferência de energia organizada. Vimos como é possível a gente calcular esse trabalho, um raciocínio desse trabalho e também da transferência de energia na forma de calor, por meio de uma equação que eu até falei para vocês que é conhecido como Q-macete, que é calor igual a massa vezes capacidade calorífica e variação de temperatura. Essa é a equação para se determinar calor. E o trabalho que é calculado pela pressão vezes a variação de volume. Isso é a equação básica para se calcular um trabalho. Depois nós vimos, né, existem várias formas de trabalho, existem trabalhos mecânicos, trabalhos elétricos, trabalhos químicos. Nós vimos um trabalho mecânico de expansão, né, porque o gás é a forma mais simples de nós estudarmos a matéria. E aí a gente viu um trabalho de expansão de um processo irreversível, aonde a fórmula do trabalho é menos pressão vezes variação de volume. Num trabalho irreversível, sempre, né, se o sistema estiver realizando um trabalho sobre a vizinhança, então ele vai perder energia. Então a equação, eu já disse para vocês que sempre tem um negativo na frente. E se o sistema estiver realizando um trabalho sobre a vizinhança, o volume vai aumentar. Lembre de um pistão, né, de um veículo qualquer, de um gás que está aprisionado num pistão, num cilindro, na verdade, que possui um pistão. A hora que existe a expansão desse gás, o gás vai empurrar o pistão para cima, o volume aumenta. E vimos também um processo de expansão
reversível, que é um processo idealizado, em que você tem um processo de expansão e toda e qualquer alteração do volume existe uma alteração da pressão externa. E aí nós vimos uma outra equação que é proveniente de um processo de derivada, que não vem ao caso agora. Depois a gente viu o que era entalpia, que a entalpia, desculpe, né, nós vimos que era energia interna, que é a primeira lei da termodinâmica. Energia interna era igual a calor mais o trabalho, então as formas de você alterar a sua energia interna é calor mais trabalho. Depois nós vimos um pouquinho sobre entalpia, uma definição de entalpia, entalpia que é igual a energia interna mais pressão vezes volume, e entalpia é uma função de estado e a gente não consegue, ela, né, a gente até demonstrou isso, que entalpia, a pressão constante representa a quantidade de calor que é liberado ou absorvido num processo reacional. Entalpia, nós não conseguimos determinar o seu valor absoluto, que representaria, de qualquer maneira, a energia potencial e cinética de um organismo. E essa energia potencial, essa entalpia, ela, embora a gente não consiga determinar o valor absoluto, a gente consegue determinar a variação dela, porque por definição os pesquisadores definiram que a entalpia de uma molécula no seu estado padrão é igual a zero, e por causa dessa definição, né, da determinação da entalpia padrão, né, da substância no seu estado mais estável, se no seu estado padrão é igual a zero, isso permitiu a gente determinar variações de entalpia de formação, e a partir do conhecimento das variações de entalpia de formação a gente consegue determinar qualquer entalpia de qualquer reação química. E aí, a partir daí nós vimos como determinar, por exemplo, variações de entalpia de uma reação de combustão, variações de entalpia de uma reação por meio das ligações químicas. Vimos também como determinar a variação da entalpia de uma reação usando a lei de Hess, de uma forma simples, você a partir de outras variações de entalpia de uma reação, você calcular a variação de entalpia de uma reação que você não conhece, que você também pode nem ter feito no laboratório. E aí eu demonstrei no final da aula, da última aula que eu tive com vocês, que em função, né, da própria definição de Lavoisier, de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, essa definição, essa lei, ela está muito relacionada com a lei da termodinâmica, com a lei que define a conservação da energia. Nós precisamos conservar a energia nós precisamos não, a energia ela é conservada. Então, quando você tem uma reação química em que você tem diferentes moléculas e numa reação química você acaba tendo na verdade, quebra e formação de ligações. Os átomos não se mudam, os átomos não mudam. Se você começou com 10 átomos de hidrogênio, você vai terminar com 10 átomos de hidrogênio. Então, nesse contexto, a gente, nessa situação, nós vamos sempre manter a energia. No final, ela sempre se mantém, né? E por causa disso que a lei de Hess pode ser utilizada. E aí eu mostrei para vocês de uma outra maneira porque que a lei de Hess pode ser utilizada, porque na verdade nós temos uma somatória de variações de entalpia que no final das contas a somatória é zero. Por quê? Porque a variação de entalpia, a energia interna são funções de estado. Funções de estado são funções que dependem apenas do seu estado inicial e final, não dependem do caminho que está sendo adotado para que a reação química aconteça. Calor e trabalho já são situações diferentes. Calor e trabalho não são funções de estado porque elas dependem do caminho que está sendo adotado. Então, até na sala de aula, eu expliquei para vocês que se você empurrar uma mesa e você está realizando trabalho sobre a mesa, você está perdendo o trabalho e a mesa está ganhando trabalho. Está ganhando energia, né? Ela está recebendo trabalho, a mesa ela ganha energia e ela ganha energia cinética. Eu
ao aplicar uma força numa mesa e ao empurrar ela, estou perdendo energia cinética, estou conferindo ou convertendo minha energia potencial minha em energia cinética da mesa. E isso, né, essa forma de transferência de energia, se eu definir um ponto inicial em que está a mesa e um ponto final, e eu andar em linha reta ou fazer um zigue-zague, a quantidade de trabalho que eu vou ter que realizar é diferente. Por isso que trabalho não pode ser uma função de estado. Assim como se eu tiver um maçarico na mesma mesa, eu colocar o maçarico numa ponta da mesa, a quantidade de calor e a transferência de energia não vai acontecer de maneira igualitária se eu pegar um ponto inicial e um ponto final em que eu vou medir a temperatura dela e eu posso alterar em qualquer posição da mesa onde eu estou colocando a fonte de calor, que nós não vamos ter essa transferência de energia do mesmo jeito. Porque pode ter pequenas variações de espessura da mesa, a posicionamento do maçarico e assim por diante. Então isso eu estou falando antes da gente estou relembrando algumas coisas que a gente viu em termos da termodinâmica. Hoje nós vamos começar um pouquinho falando sobre entropia. Eu já disse, né, para vocês em sala de aula que entropia também é uma função de estado, que está relacionado, né, à desordem, né, e uma entropia muito alta significa um sistema com muita desordem, uma entropia baixa significa um sistema com pouca desordem. Uma questão que é importante a ser dita sobre a entropia é que a entropia de um sistema isolado, ela sempre aumenta na direção de uma mudança espontânea. Então eu até dei um exemplo para vocês. Né, você está na sua casa, você tem um quebra-mola na frente da sua casa, sempre passa uma pessoa de moto na sua casa e sempre passa correndo com alta velocidade. Quando chega no quebra-mola, essa pessoa sempre dá uma brecada forte. Uma pessoa que anda, né, com o carro sempre a alta velocidade, o risco que ela corre é muito maior. Então a probabilidade dela sofrer um acidente é muito maior. Então, como a probabilidade é muito maior, a tendência dela sofrer acidente é muito maior do que uma pessoa que anda devagar. Então, veja bem o seguinte para tentar explicar melhor isso. Se você tivesse, né, dois balões, se você... Só um minutinho, deixa eu fazer um negócio para vocês. Se eu tivesse dois balões, deixa eu ver se está aqui, se eu tenho os meus dois balões aqui. Não. Se eu tivesse dois balões, se eu tivesse aqui um balão e um outro balão, e eu tivesse aqui um canal de ligação entre esses dois balões e uma torneira aqui no meio, e eu tivesse dos dois lados, eu acho que eu já fiz esse exemplo, eu tivesse uma série de moléculas do lado do balão e uma série de moléculas do lado do outro balão. Se eu fosse aberto, né, esse canal de comunicação entre os dois balões, se fosse aberto esse canal de comunicação entre os dois balões, qual seria a tendência que os gases ficassem isolados, ou seja, sem contato com o outro? Zero. Se eu abrir, né, essa torneira, esses gases vão se misturar. Então a probabilidade de você ter um aumento na desordem do sistema é muito maior. Então, veja, a entropia, quanto mais espontâneo for um processo, maior é a entropia. A entropia sempre caminha para o aumento da desordem e a desordem sempre caminha no aumento dos processos espontâneos. Isso está associado com a probabilidade. Né? Associado com a probabilidade. Do mesmo jeito, se eu pegar o maçarico e colocar na ponta de uma mesa, qual a probabilidade de que, ao colocar o maçarico,
a energia que eu estou concedendo para a mesa vai voltar para o maçarico? Zero. Então, assim, novamente, a entropia de um sistema isolado aumenta no decorrer de qualquer mudança espontânea. Bem, como que... né, o que que... bem, aqui tem outros exemplos, né, que eu coloquei aqui, né? Veja bem, se você tem um bloco, né, que né, um bloco que está aquecido, e se você, com o tempo, existe uma troca de calor da energia de um bloco aquecido com a vizinhança. Qual que é a tendência da energia deste bloco que está quente, que está perdendo energia para a vizinhança, reabsorver essa energia calorífica? Zero. Qual que é a probabilidade do bloco que está com uma temperatura maior perder energia para a vizinhança? Altíssima. Se a temperatura da vizinhança for menor, a probabilidade dele perder energia é altíssima. Então veja, qual que é a maior probabilidade dele perder energia? Então, para um sistema como esse bloco que está com alta temperatura, e se a gente olhar para a vizinhança que tem baixa temperatura, um sistema de baixa temperatura tem uma entropia muito menor do que o que está em alta temperatura. Então a vizinhança, a tendência dela é aumentar a temperatura. E se você aumenta a temperatura, você aumenta a entropia. E enquanto que o sistema que estava mais quente começa a diminuir a temperatura, ele começa a diminuir um pouco a entropia. Mas a espontaneidade de um processo é da diminuição da entropia de um e o aumento da entropia do outro. E se você somar tudo isso, no final você vai ter o aumento da entropia desses dois conjuntos. Né? Desses dois conjuntos. Mas veja, como que a gente calcula, né, a variação da entropia? Como que a gente calcula a variação da entropia? Se nós tivermos um processo, né, que acontece a temperatura constante, a variação da entropia é definida como sendo a quantidade de calor, de um calor reversível, ou seja, de um calor que é transferido ou que é absorvido num processo idealizado, que é o processo reversível, não sei se vocês se recordam, mas é um processo, como eu disse lá no processo de trabalho reversível, aqui a gente está falando de calor, mas num trabalho reversível, só para dar um exemplo, a gente tinha a expansão do gás, o gás se expandia, logo a pressão externa aumentava. Aí eu segurava o pistão. Aí o gás novamente expandia um pouquinho, a pressão externa aumentava e eu segurava o pistão. Quer dizer, sempre tinha um aumento do volume um pouquinho, mas a pressão externa aumentava e eu segurava o pistão. Isso é uma situação idealizada. Um processo de transferência de calor reversível também é um processo idealizado. E a temperatura constante, a equação é essa aqui. Então, veja bem que pode parecer estranho essa equação. Veja que a variação da quantidade, a variação da entropia é inversamente proporcional à temperatura. Então, se você fizer uma leitura matemática, você vai ver o seguinte: quanto menor a temperatura, maior a variação de entropia. Então, veja, não significa que é entropia absoluta, é a variação de entropia, o que tem nexo. Veja, se você tem um corpo que tem uma temperatura pequena e você concede uma quantidade de calor para esse corpo, um corpo com temperatura pequena tem uma entropia muito pequena. Se você altera a temperatura dele, a variação de entropia, de desordem no corpo dele vai ser muito maior do que se você comparar com um corpo que já está numa temperatura muito mais alta e que vai possuir, né, uma variação de entropia idêntica ao de um corpo que estava mais frio. Então, a variação de entropia de um corpo quente com um aumento de temperatura igual a um corpo que estava, por exemplo, gelado, vai ser muito menor. Vou repetir novamente. Se você tem, como eu falei, do bloco um bloco quente, você tem um tijolo que ficou no meio de um fogaréu lá, uma fogueira. Você tem lá um tijolo e ele está rubro, ou seja, ele está, enfim, tá a temperatura muito elevada. Se eu pegar esse tijolo,
que já está totalmente avermelhado, ou seja, que ele está numa temperatura altíssima, e eu pegar um tijolo à temperatura ambiente, pegar os dois, então eu peguei aquele que estava quente, tirei da fogueira, ele estava diminuindo a temperatura, né, quando eu tiro a fogueira, e peguei um outro tijolo que está à temperatura ambiente, e eu coloco os dois na fogueira. Se eu for comparar esses dois, ou seja, um que já estava na fogueira eu tirei, o outro que estava fora da fogueira, e eu coloco os dois na fogueira, ou seja, o que estava na fogueira eu tirei, caiu um pouco a temperatura, e o que estava fora da fogueira está a temperatura ambiente. Quando eu pego os dois, coloco na fogueira novamente, ambos vão ganhar energia calorífica. Ambos vão ter uma situação de aumento de entropia. Só que um vai ter um aumento maior, o outro vai ter um aumento menor de entropia. Só que aqui nessa situação, a gente está estou fazendo, né, uma consideração de temperatura momentânea, né, instantânea do objeto, porque nessa consideração dessa equação é quanto a temperatura é constante. Quando a temperatura não é constante, a equação é essa aqui. A gente tem que levar em consideração a capacidade calorífica e vai ser o ln do T2 dividido por T1. Ah, mas professor, que equação é essa? Essa equação, ela surge, isso aí vocês vão ver na fisicoquímica, a partir da substituição. A partir da substituição do valor do calor. Tá bom? É o valor do calor, você vai ter que... O calor é aquela forma do que macete, ou seja, depende da massa, depende da capacidade calorífica, depende da temperatura. Enfim, você utilizando essa equação, colocando essa equação e realizando, né, a integral, você vai conseguir obter esse valor aqui. Esse valor aqui. Tudo bem? Olhando para a equação, o T2, agora a temperatura, isso aqui, né, uma divisão entre uma temperatura T2, que pode ser uma temperatura final, e o T1 uma temperatura inicial. Se a temperatura final, que é esse T2, for maior do que a temperatura inicial, então essa divisão aqui é maior do que 0 e maior do que 1, então ela é positiva. E isso aqui sendo maior do que 0, ln de um número maior do que 0, e positivo, vai fazer com que a variação da entropia seja maior do que 0. E isso vai significar um aumento da desordem, que é o que a gente já tinha visto. Se você tem um aumento da temperatura, a tendência realmente é que a variação de entropia seja maior do que 0. Ou seja, não vai ter uma diminuição de entropia, vai ter um aumento de entropia. Então, novamente, meio difícil imaginar que quando você aumenta a temperatura de um corpo, a entropia dele vai diminuir. Meio difícil imaginar isso, beleza? Porque não está relacionado com a probabilidade. Ou seja, se você aumenta a temperatura e você tem uma diminuição de entropia, é um processo teoricamente inesperado, em que a probabilidade não define isso, enquanto a probabilidade é que define a entropia. Quanto maior a probabilidade, mais espontâneo é o processo, mais entrópico é o processo. Compreenderam, gente? Compreenderam o que é entropia? Eu já tinha falado isso para vocês. Então, existem duas equações, uma para temperatura constante, outra para temperatura que não é constante, e a gente vai fazer exercício para que a gente possa entender melhor essas situações aí. Compreenderam? Escreve aí para mim se vocês compreenderam. Beleza. Vamos lá. Nós temos uma outra função do estado. Então veja, a gente viu entalpia, que eu já tinha falado para vocês. A gente viu entropia, que está associado com a desordem de qualquer sistema. Enquanto a entalpia está associado com uma quantidade de energia que é liberada ou absorvida por uma reação química a pressão constante, a entropia é uma função de estado que está associada com a desordem de um sistema.
E é uma função, eu já vou falar agora, que é utilizada para se calcular a espontaneidade de um processo. Mas é mais complicado, vocês vão ver. E eu vi também energia interna. Energia interna também é uma função de estado que depende das energias cinética e potencial da matéria, que é constituída por átomos, que é constituída por elétrons, prótons, moléculas. Então também não é uma coisa simples, então nós não conseguimos calcular a energia interna absoluta, sempre variação da energia interna, então é uma função de estado. Bem, a questão toda da gente trabalhar com a entropia para se definir a espontaneidade de um processo, e como eu disse para vocês, quanto mais espontâneo for um processo, maior então é a probabilidade da ocorrência dele. E quanto mais espontâneo, maior a entropia, maior a desordem de um sistema. E para a gente utilizar a entropia para definir a espontaneidade de um processo, eu preciso calcular a variação da entropia do universo. Lembrando que a definição de universo cabe a nós. Então, cabe a nós a definição de qual sistema que eu vou estudar. Então, isso depende muito do sistema que eu vou estudar. Se eu definir que eu vou estudar uma reação química, e a reação química está no Becker, para mim, a minha definição, o sistema pode ser a solução que está no Becker, e aquilo é o meu sistema, e a vizinhança é o Becker e tudo que está em torno do Becker. E aí o universo é a minha substância que está lá no Becker e mais o Becker. Isso é o meu universo. Veja, e o universo pode ser esse universo que você está pensando, o universo das estrelas, etc. Essa variação da entropia do universo, ela é definida por meio da variação da entropia do sistema mais a variação da entropia da vizinhança. Acontece o seguinte, você ter que calcular a variação da entropia do sistema mais a variação da entropia da vizinhança é muito complicado. Não é uma coisa simples. Você imagina que, como a gente estava conversando, você tem um bloco de tijolo que está lá no fogareiro, lá numa fogueira. Aí esse fogareiro, esse tijolo, ele está ganhando energia de uma fonte de calor que é a fogueira. Eu posso calcular a variação de entropia desse tijolo a partir de um determinado tempo. E eu vou ter que verificar também a quantidade de calor ao um tijolo roubar a energia da fogueira, o quanto isso daí está provocando a alteração da vizinhança, que é a fogueira, e a vizinhança em si também está roubando o calor da fogueira. Não é um negócio simples. Não é um negócio simples. E para que a gente tenha uma definição de que, de fato, um sistema ou um processo é espontâneo, quem define por meio da variação da entropia se o processo é espontâneo ou não é a variação da entropia do universo. Não é o valor da variação da entropia do sistema e nem da vizinhança, e sim do universo. Então, se a variação da entropia do universo for maior que zero, o processo é espontâneo. Se a variação da entropia total, que é a variação da entropia do universo, for menor do que zero, o processo não é espontâneo. E se o processo não é espontâneo, significa que a reação inversa que é espontânea. Isso é importante também. Ou seja, se você tem uma reação química em que você calcula a variação da entropia total, ou a variação da entropia do universo, e ela é negativa, veja bem, a variação da entropia, ela é negativa, o processo não é espontâneo no sentido que a gente está estudando, mas é espontâneo no sentido inverso. E se a variação da entropia total do universo for igual a zero, o processo não tende mais a qualquer direção, ou seja, a reação química atingiu o equilíbrio, e o equilíbrio a gente vai ver no próximo tópico. Tudo bem? Compreenderam? Então, novamente, para você ter um processo espontâneo, você precisa
ter a variação da entropia total, e não é a variação da entropia da vizinhança, e não é a variação da entropia do sistema que define, é a somatória dos dois. Se essa somatória dos dois for positiva, maior do que zero, então o processo é espontâneo. Se for menor do que zero, ela não é espontânea, no sentido em que uma reação química está sendo mostrada, então ela seria espontânea no sentido inverso. E se ela é igual a zero, a reação química atingiu um equilíbrio. Bem, como eu disse para vocês, trabalhar com variação de entropia é complicado. Existem pesquisadores que chegaram e trabalharam uma outra maneira de nós determinarmos uma espontaneidade de um processo, dependendo única e exclusivamente dos dados do sistema e não da vizinhança. Ou seja, foi desconsiderada a vizinhança. Então, qual que foi o raciocínio? Veja bem o raciocínio como que foi aqui. A variação da entropia da vizinhança é igual à quantidade de calor que é absorvida ou que é perdida pela vizinhança num processo reversível, dividido pela temperatura. Isso é essa a definição da variação de entropia que a gente viu aqui, ó, dentro de um processo a temperatura constante. Só que aqui é para o sistema, né? E esse aqui é para a vizinhança. Bem, se você parar para pensar que você tem um sistema e o sistema vai perder calor para a vizinhança, então veja, se você olhar para o Q do sistema, o calor do sistema, ele vai perder calor para a vizinhança, então o Q do sistema vai ser menos o Q da vizinhança. Porque o calor que o sistema está perdendo vai ser transferido para a vizinhança. E o menos aqui indicando, então, esse calor que foi perdido pelo sistema. Nós vimos, já em aulas passadas, eu até reiterei, que quando a pressão é constante, e vejo que todos os processos reacionais que acontecem com a gente no laboratório, a pressão de 1 atmosfera são sempre constantes, a variação da entalpia é igual ao calor, que pode ser o calor absorvido ou o calor que foi liberado dentro do processo reacional. Então, se esse calor, que é o calor do sistema, e o sistema perdeu o calor para a vizinhança, então o Q do sistema seria menos o Q da vizinhança, então o ΔH seria igual a menos Q da vizinhança. Ou esse menos desse lado pode passar para esse outro lado e ficar o menos variação de entalpia é igual ao Q da vizinhança. Ok? E nessa definição, nós poderíamos substituir esse Q da vizinhança, que está também aqui nessa equação, por meio desse menos ΔH. Então, esse menos ΔH, que é igual ao Q da vizinhança, eu vou colocar aqui, ó. E aí, a variação da entropia da vizinhança seria menos variação da entalpia igual dividido por T. Bem, a variação da entropia do universo é igual à variação da entropia do sistema, mais a variação da entropia da vizinhança. Mais a variação da entropia da vizinhança, a variação da entropia da vizinhança é igual a menos variação da entalpia dividida por T, a temperatura. Então, nós vamos pegar esse valor aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, na equação. Por isso que aparece essa equação aqui, a pressão e temperaturas constantes. Por que a pressão e temperaturas constantes? Porque a definição da entalpia igual ao calor só pode ser utilizada quando a pressão é constante. E a definição de variação da entropia da vizinhança, que é igual a Q da vizinhança dividido pela temperatura, só pode ser utilizada quando a temperatura é constante. Eu utilizei essas duas equações, então eu tenho que considerar que essa equação aqui ela é válida da pressão e temperatura constantes. Bem, como eu disse para vocês, existiu. Isso aqui é uma simples um trabalho, né, que foi feito junto com a equação que define a espontaneidade, que é a variação da entropia total, pelos pesquisadores. Agora, eu disse para vocês o seguinte: existe uma forma rápida,
mais rápido de você definir a espontaneidade de um processo, que não é por meio da variação da entropia total. E essa outra forma, mais rápida, é através de uma outra função de estado, que é chamado de função de energia livre de Gibbs. Então, Gibbs trabalhou o raciocínio da variação da entropia total de uma outra forma, e vocês vão ver como uma forma mais completa, isso em Físico-Química 1. E ele trabalhou, né, essa definição, né, ou essa outra forma de tratamento, né, da espontaneidade do processo, olhando e trabalhando com essa equação aqui, que é a equação da energia livre de Gibbs, ΔG, novamente, né, ΔG é energia livre de Gibbs, que é igual à variação da entalpia menos T ΔS. Energia livre de Gibbs também é uma função de estado. Energia livre de Gibbs você não consegue definir o valor absoluto, então o valor de G, que está associado à espontaneidade de um processo, olhando só para o sistema, a gente não precisa olhar para a vizinhança. Nós não conseguimos achar a espontaneidade de um processo olhando assim, o seu valor absoluto. Apenas a variação da energia livre. E existe uma equação que define a variação da energia livre, que é a variação da entalpia menos T ΔS. Então, veja bem o seguinte. Num processo que corre a pressão em temperaturas constantes, a gente viu que ΔS total é igual a ΔS do sistema menos ΔH dividido por T. Se a gente olhar para essa equação aqui, ó, se a gente olhar para essa equação, e se eu pegar então ΔG, veja, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Se eu pegar esse menos T ΔS e passar aqui para o lado esquerdo, vai ficar essa parte aqui, ó, ΔG é igual a mais T ΔS. Ou seja, estou pegando esse menos T ΔS e passando aqui para a esquerda. Se eu passar então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. ΔG menos T ΔS é igual menos não, mais é igual a ΔH. Veja, se eu agora dividir essa parte por T, pela temperatura, e dividir essa parte por T, vocês vão observar de que essa parte da equação que a gente tinha definido antes pode ser substituída por essa parte aqui, ó. E por isso que vai aparecer aqui embaixo essa outra maneira de você representar ΔH dividido por T. Veja o raciocínio, vamos continuar o raciocínio. Aí, a equação é essa aqui, né? A equação é essa aqui de baixo. Se nós multiplicarmos essa equação aqui, da parte de baixo, por T, multiplicar toda a equação por T, nós vamos ter o seguinte, tá vendo? Multiplicar por T, que eu estou fazendo aqui, ó. Agora deixa eu mudar aqui para vocês me verem. Se eu multiplicar por T, nós vamos ter T vezes variação da entropia total, que é igual a T vezes a variação da entropia do sistema, menos, aí esse T vai cancelar com esse T, e aí vai ficar menos ΔG menos T ΔS. Esse menos aqui vai converter esse mais em menos. E esse T vai cancelar com esse T. Se você observar, você vai ver que você vai cancelar esse T ΔS do sistema com esse T ΔS. E você vai ter então que ΔG, esse menos aqui, ó, do ΔG vai passar para esse lado, e você vai ter que ΔG é igual a menos T ΔS total. O que essa equação está querendo dizer? Essa equação é muito importante, porque ela passa a demonstrar o seguinte. A variação da entropia total
do universo, é ela que define a espontaneidade de um sistema, a espontaneidade de um processo reacional qualquer. Quanto mais positiva a variação da entropia total, mais espontâneo é o processo. No entanto, essa variação da entropia total está associada com a temperatura, então lembra, a gente considerou pressão e temperatura constantes, e tem um valor negativo, que é igual à energia livre de Gibbs do sistema. Então está querendo dizer o seguinte, raciocínio agora, quanto mais espontâneo um processo, olhando para a variação da entropia total, mais positiva é essa variação da entropia. Só que quanto mais positivo esse valor aqui, mais negativo vai ser a conta total. E quanto mais negativo for a conta total, mais espontâneo é o processo. Então, você está estabelecendo, é uma equação que estabelece uma relação entre a variação da entropia do sistema com a variação da entropia do universo, só que a variação da entropia do universo depende da variação da entropia da vizinhança e do sistema, enquanto a variação da energia de Gibbs depende só do sistema. E o que nós precisamos tomar cuidado é o seguinte, a variação da entropia da variação da entropia total para que um processo seja espontâneo, a variação da entropia total tem que ser maior do que zero, mas só que quanto mais positivo for a variação da entropia total, mais negativo vai ser ΔG. E quanto mais negativo for ΔG, mais espontâneo é o processo. Então, essas duas definições aqui é que definem a espontaneidade de um processo. Então, um processo ele é espontâneo quando a energia livre de Gibbs ela é menor do que zero, e aí a gente vai depender única ou exclusivamente do sistema, ou a variação da entropia total do universo tem que ser maior do que zero, e aí a gente vai depender de ter que calcular a variação da entropia da vizinhança mais a variação da entropia do sistema. Como calcular a variação da energia livre de Gibbs do sistema é muito mais rápido, você não precisa ficar olhando para a vizinhança, é melhor usar a variação da energia livre. Tudo bem aí? Conseguiram compreender, gente? Conseguiram compreender? Beleza. Continuando. Então, veja, a energia vale a pena também, antes a gente entrar aqui no que essas formas estão querendo dizer. Como eu disse para vocês, a gente não consegue calcular a energia livre ou medir a energia livre absoluta. Nós não conseguimos. Mas nós conseguimos calcular a variação da energia livre. E isso a gente consegue calcular. Então, esse aqui a gente não consegue calcular, não consegue medir. Esse aqui a gente consegue. Bem, por que a gente consegue calcular a variação da energia de Gibbs? Porque foi definido também a energia livre de Gibbs padrão. A energia livre de Gibbs padrão é a energia, ou está associada à espontaneidade de substâncias no seu estado padrão, na forma mais estável que nós encontramos ela, a temperatura de 1 bar, geralmente a pressão, de 1 bar, e a temperatura qualquer, geralmente é 25 graus Celsius, e ela na forma mais estável e pura possível. Então, do mesmo jeito que a gente viu a questão da entalpia padrão, existe a energia livre padrão. E a partir da energia livre padrão, nós conseguimos definir e determinar a variação da energia livre de Gibbs de formação das substâncias. Então, se você tem, por exemplo,
Deixa eu só. Deixa eu botar aqui. Então, se você tem aqui, por exemplo, hidrogênio. Só um minutinho, tá? Hidrogênio mais oxigênio acreditem que isso aqui é um 2, tá bom? Que vai ser igual a água. Nessa equação aqui, né, formando a questão da água, nós conseguimos calcular a energia. Lógico que aqui tá faltando um e meio aqui, né, para ficar balanceada a equação. A gente calcular a variação da energia de formação padrão da água. Eu acredito que isso aqui é um F, não é um T, né? Realmente você consegue fazer um F mais bonito. Fazer caligrafia. Deixa eu ver aqui. Então a variação da energia livre de Gibbs padrão de formação da água vai ser igual a energia, isso aqui, ó, a energia padrão, isso aqui é uma bolinha, hein? Da água menos a energia livre de Gibbs padrão do hidrogênio menos 1/2 da energia livre de Gibbs padrão do oxigênio. Acontece o seguinte, a variação, a energia livre de Gibbs padrão do oxigênio é zero por definição, porque o oxigênio, a sua forma mais estável na natureza, é o O2. A energia livre de Gibbs padrão do hidrogênio também é zero por definição, porque é a forma mais estável de você encontrar o hidrogênio. A energia livre de Gibbs padrão da água, a gente não consegue determinar esse valor absoluto, mas a variação da energia livre de Gibbs de formação da água a gente consegue calcular. Então, esses valores de a variação da energia livre de Gibbs padrão de formação nós temos todos. E a partir, então, da variação da energia livre de Gibbs padrão de formação de todas as substâncias, a gente consegue determinar a variação da energia livre de Gibbs de qualquer reação química. Então, veja a reação química aqui. Daqui a pouco eu falo a respeito dessa equação aqui em cima. Você tem uma reação do nitrogênio mais hidrogênio dando origem à amônia. Qual que é a variação da energia livre de Gibbs padrão dessa reação? É a variação da energia livre de Gibbs padrão de formação da amônia menos a variação da energia livre de Gibbs padrão de formação do nitrogênio e do hidrogênio. Essa variação da entalpia livre de Gibbs padrão de formação do hidrogênio é zero, porque hidrogênio é a forma mais estável dele, é o H2, existente na natureza. Assim como o nitrogênio.
mais a variação da energia livre de Gibbs padrão de formação da amônia, a gente tem como determinar é tabelado. E aí você consegue determinar a entalpia, a variação da energia livre de Gibbs padrão da reação apenas olhando uma tabela e calculando e achando esse valor aqui. Seria menos 16,45 kJ por mol. Veja, já tinha dito para vocês que quando a variação da entalpia total for igual a zero, ou seja, a variação da entropia total do universo é igual a zero, isso significa que nós estamos numa situação de equilíbrio químico. De equilíbrio. Veja que nós definimos uma equação da variação da entropia total com a variação da energia livre. Então, quando a variação da energia livre, da entropia, desculpe, quando a variação da entropia total for igual a zero, nós temos um processo que está em equilíbrio. Nós temos um processo que está em equilíbrio. Acontece o seguinte, se ΔS total é igual a zero, ΔG, que é só da vizinhança, ΔG também vai ser igual a zero. E aí, se o ΔG for igual a zero, nós vamos também definir que ΔG é igual a zero, também nós vamos estar em equilíbrio. Perceba, gente, que aqui não tem a bolinha. Percebe que eu não coloquei a bolinha aqui, ó? E perceba que aqui tem a bolinha. Então, mais para frente, talvez quando eu for falar de equilíbrio químico, nós vamos ver que a variação, nós vamos verificar aqui, só para tentar também diminuir um pouco a dúvida que vocês possam ter, vocês vão ver que a variação da energia livre de Gibbs, ela pode ser escrita de uma reação qualquer, ela pode ser escrita como ΔG é igual a ΔG padrão mais RT. Isso é RT LN de Q. Essa equação aqui nós vamos ver mais para frente. A variação da energia livre de Gibbs de um processo qualquer, pode ser igual à variação da energia livre de Gibbs no estado padrão. Lembrando, o estado padrão tem que estar a pressão de 1 bar e pura, mais a constante dos gases ideais vezes a temperatura ln de Q. Que nós vamos ver também no equilíbrio químico é quociente de reação, ou seja, é uma divisão de concentração de produto por reagente que não atingiu o equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, ΔG é igual a zero. E aí esse ΔG passa a ser igual a zero, e aí você consegue achar o equilíbrio de uma reação química através dessa equação. Ou seja, o ΔG, esse RT ln de K, o ln de Q, o Q passa a ser K, porque o ΔG zero significa que você atingiu o equilíbrio, então esse Q passa a ser K. E o RT ln de K vai para a esquerda, fica negativo, e aí você vai obter essa equação aqui. Então, o que estou querendo falar com isso é que você consegue determinar valores de constantes de equilíbrio para reações químicas que você não conhece, que você nunca fez, conhecendo e fazendo conta das variações da energia livre de Gibbs padrão de reações, por exemplo, como essa aqui.
Eu poderia pegar esse valor, menos 16,45 kJ por mol, colocar aqui na equação, pegar o valor da constante dos gases ideais, verificar a temperatura, né, enfim, a temperatura de 25 graus Celsius, da temperatura padrão, e achar a constante de equilíbrio para a reação à temperatura padrão, ou a temperatura do valor padrão que foi estabelecido dentro da tabela que você tenha procurado. Tudo bem? Tudo certinho, gente? Bem, vamos continuar. Veja que, da mesma maneira que... Deixa eu mostrar aqui antes. Veja que a gente começou falando o seguinte: nós temos uma variação da entropia, total, que para a gente definir a espontaneidade de um processo, a gente precisa de uma variação da entropia do sistema mais a variação da entropia da vizinhança, que nós definimos como variação da entalpia dividida por T. Mas quem define a espontaneidade do processo é a variação da entropia total. Só que a variação da entropia total é um trem que depende de que nós temos que calcular a variação da entropia do sistema e da vizinhança. Gibbs definiu uma função de estado em função da entalpia e em função da entropia. E através dessas relações matemáticas, nós acabamos definindo uma variação da energia livre de Gibbs do sistema que está associada com a variação da entropia total. E que se a variação da entropia total for maior do que zero, você tem um processo espontâneo. Portanto, se a variação da energia livre de Gibbs do sistema, que é só do sistema, for menor do que zero, aí você também tem um processo espontâneo. Muito bem. Então, você pode, como ΔG é igual a ΔH menos C ΔS, então, nas condições padrão, também você pode definir a mesma equação. E você pode, então, veja como são as coisas. Você pode encontrar variações da energia livre de Gibbs padrão de uma reação, como nós fizemos aqui embaixo, a partir dos valores da energia livre, variações da energia livre de Gibbs padrão de uma reação, como essa, a partir dos valores da energia livre de Gibbs padrão de formação dos elementos que estão reagindo e estão sendo produzidos, e a partir dos valores de ΔG padrão de uma reação e dos valores da entalpia padrão de uma reação, que também você pode calcular do mesmo jeito, porque você vai ter os deltas H de formação de reagentes e produtos, você pode calcular a variação da entropia padrão de uma reação química. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Então você vê, estou falando, nós vimos entropia e vimos energia livre de Gibbs, e nós vimos que energia livre de Gibbs e entropia estão muito bem assim, relacionadas, estão muito bem associadas. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre gases para que a gente possa entender um pouquinho, né, e tentar entender o que é um gás ideal e o que é um gás real. E depois nós vamos fazer um intervalo para a gente poder fazer, acredito eu. Se eu não terminar agora, depois eu termino no final, a gente vai fazer um pouco de exercício. Primeira coisa, né? A forma mais simples da matéria, ou a forma mais simples da gente poder trabalhar sem muitos problemas, é no seu estado gasoso. Veja que no estado gasoso as moléculas estão muito afastadas. A conexão dessas moléculas não necessariamente vai acontecer, isso aí depende muito do volume, mas é a forma mais simples de você encontrar o estado físico da matéria. Existem alguns elementos químicos que são encontrados naturalmente na sua forma mais estável, na forma de gás. Então aqui eu estou mostrando alguns exemplos, né? O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o flúor, o cloro e os gases nobres: hélio, argônio, neônio, plutônio, xenônio e radônio.
Mas também nós também temos compostos químicos, que não são os elementos químicos, que são encontrados na sua forma mais estável, também na forma de gás. Isso porque a interação entre essas moléculas são muito fracas, em geral são ligações eh, de polo induzido, então são ligações de London, como depois a gente vai revisar isso mais para frente. E aí você vai encontrar moléculas, por exemplo, como metano, como propano, como butano, que são moléculas que na natureza elas não vão existir a não ser na forma de gás, na sua forma mais estável. Pois bem, em geral, gente, as propriedades das moléculas gasosas a baixa pressão geralmente são muito parecidos, muito parecidos. Então, como as propriedades dos gases a baixas pressões são muito parecidos, então, assim, em vez de a gente ter que descrever a propriedade de um gás, de cada gás individualmente, porque são muito parecidos, nós podemos descrever esses gases de forma um pouco mais simultânea. Né? Então, você veja bem, os gases, geralmente a baixas pressões, eles são muito facilmente compressíveis, né? Eles preenchem todo o espaço disponível onde eles estão localizados. E também, se eles são facilmente compressíveis e eles ocupam um local onde eles estão, onde eles se encontram, é sinal de que eles estão muito bem separados e em movimento caótico. Existem 4 propriedades que definem ou que podem ser utilizadas para definir um gás: volume, temperatura, pressão, número de mols. Então, nós podemos definir uma equação que represente as propriedades de um gás por 3 propriedades, porque a quarta a gente vai encontrar. Então, veja bem, uma equação de estado pode ser definida por 3 propriedades. Eu posso definir a pressão, que é uma propriedade, por meio de 3 outras: volume, temperatura e número de mols. Ou o volume, que pode ser uma função da pressão, temperatura e número de mols. Veja que eu estou tentando chegar, vocês vão ver, que o raciocínio aqui a gente vai chegar na lei dos gases ideais, que eu já mostrei em algumas equações, mas não mostrei de onde que ela veio. Para a gente chegar nessa definição, nós vamos ter que ver um pouquinho da teoria cinética dos gases, que foi o primeiro desenvolvimento matemático da concepção do átomo, da matéria, e isso permitiu a gente avaliar macroscopicamente propriedades que eram microscópicas, nanoscópicas, como propriedades como pressão, temperatura, além de outros conceitos termodinâmicos. Então, veja bem o seguinte: a teoria cinética dos gases ela vai mostrar que a pressão tem origem na força média resultante, né, do choque das moléculas gasosas com as paredes dos recipientes. E também que a temperatura nada mais é do que uma média da energia cinética associada ao movimento translacional das partículas ou das moléculas gasosas. Um postulado da teoria cinética dos gases define o seguinte, gente. E postulado, né, só para a gente entender, até coloquei aqui, né, que postulado, elas são afirmações pressupostas, elas não são comprovadas, elas são pressupostas. A primeira é a seguinte: que os gases são compostos de inúmeras partículas, átomos ou moléculas minúsculas de matéria com massa m que se movimenta aleatoriamente e de maneira incessante. Que as partículas não interagem entre si e não interagem com as paredes do recipiente que as contém. Que as partículas colidem umas com as outras e com as paredes do recipiente. Isso aqui são postulados. Postulado foi considerado isso, tá? Trabalhando com os gases ideais. As colisões são elásticas, isso aí, quando você tem um choque de uma molécula, seja com a parede ou seja com uma outra molécula, ela não perde energia. Então a energia total é igual à energia cinética de translação das moléculas. E o tamanho das moléculas gasosas é muito inferior
as distâncias médias percorridas por elas, entre uma colisão e outra. Com essa definição de postulado, um dos pesquisadores que eu vou citar aqui chama-se de Robert Boyle. Robert Boyle, que publicou esse artigo chamado Spring and the Weight of the Air, ou A Mola e o Peso do Ar, ele mostrou, dentro do estudo dele, que, veja, para o século XVII, gente, 1600 e bolinha, que a pressão era inversamente proporcional ao volume, ou que a pressão vezes o volume era constante. Então ele mostrou, veja, isso aqui é um gráfico de pressão e volume, ele mostrou, quanto maior o volume, menor a pressão. Ou que quanto menor o volume, maior a pressão. Veja que ele usou para isso, veja aqui que você tem um cilindro na forma de J, em que ele aprisionou uma quantidade de gás e ele colocou um tanto de água. À medida que ele foi colocando mais água, então veja a diferença entre o nível, entre esse nível, a diferença entre esse nível de água e esse nível de água, você vai ver que vai aumentando à medida que ele coloca mais água, que é representado por meio desse H, que é a altura do corpo de água acima do nível que está em contato com o ar aqui. E veja que ele foi colocando mais água e percebam que o volume de gás ele foi diminuindo. Aqui era maior, a coluna de água não existia. Depois ele diminuiu um pouco, porque a coluna de água aumentou. Aumentou um pouquinho aqui. Pois o volume de ar diminuiu mais um pouco e a coluna de água aumentou mais um pouco. E aqui diminuiu mais um pouco, porque a coluna de água, aumentou mais um pouco. O que ele está mostrando? Se você se você está aumentando a pressão, o volume está diminuindo. É justamente o que a gente está mostrando. Se você aumenta a pressão, se você diminui o volume, você aumenta a pressão. É isso justamente que está mostrando com aquele exemplo dele. Beleza? Veja, quando você pega um gráfico de pressão versus volume, você vai ter gráficos que são verdadeiras exponenciais. Você veja, ele tem uma queda abrupta de pressão em um pequeno volume e depois, à medida em que o volume vai aumentando, a queda da pressão começa a ser um pouco menor. Só que, veja, para cada temperatura eu vou ter um gráfico como esse. Então, cada um desses gráficos verdes são chamados de isotermas. E a temperatura aumenta nesse sentido da seta. Dá para imaginar, porque, veja, à medida que você aumenta a temperatura, você concede mais energia cinética para as moléculas. Energia cinética das moléculas. Então, veja que se eu parar aqui, ó, no mesmo volume, se eu parar aqui, ó, onde está aqui o laser vermelho, e eu subir aqui no mesmo volume na outra isoterma, você vai ver que a pressão vai ser superior aonde eu estava da isoterma inferior. Por que isso? Porque na isoterma superior a temperatura é maior e por ser temperatura maior a gente concedeu energia cinética maior pelas moléculas, as moléculas vão se chocar mais fortemente com a parede de um recipiente e a pressão acaba sendo maior. E se eu colocar pressão versus o inverso do volume, eu passo a linearizar o gráfico. E você veja que daqui da minha direita para a esquerda, você aumenta a temperatura. Pode ser difícil de imaginar, mas novamente, se eu pegar qualquer ponto e eu subir aqui no mesmo volume e passar de uma isoterma para outra, você vai ver que na segunda isoterma, que tem temperatura maior, a pressão vai ser maior e o raciocínio vai ser o mesmo que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, o Boyle mostrou que a pressão era inversamente proporcional ao volume. Tudo bem, gente? Compreenderam aí?
Foi a primeira concepção de relação de definição, de estudo de propriedade dos gases. Lembrando, por que a gente está falando de gás agora? Porque a gente está falando de termodinâmica, porque a gente falou de pressão, falamos de trabalho, falamos de expansão de gases, então a gente precisa saber um pouquinho de gases também. Existe um outro pesquisador, outro cientista chamado de Charles e um outro chamado de Gay-Lussac, ambos estudando a propriedade volume e temperatura. Então Boyle estudou a propriedade de pressão e volume, enquanto Charles e Gay-Lussac estudaram volume e temperatura. E Gay-Lussac mostrou que o volume era diretamente proporcional à temperatura. E a divisão, né, a relação, a razão entre eles era constante. Então veja, à medida que nós aumentamos a temperatura, o volume vai aumentando. E isso é uma tendência, né? Ou seja, à medida que nós aumentamos a temperatura, aumentamos a energia cinética, as moléculas devem se chocar muito, né, mais fortemente, e se você não tem uma pressão constante, deve haver uma realização do trabalho, o volume aumenta. Agora, para qualquer gás, um volume tender a zero, a tendência é que a temperatura atinja o 0 Kelvin. 0 Kelvin, gente, é menos 273 graus Celsius. Muitos cientistas tentam chegar, tá, gente, ao 0 Kelvin. Veja, a primeira questão é o seguinte: qual que é a tendência de uma molécula? É a molécula se vibrar? É a molécula rodar? Ou é a molécula ficar quietinha? Não rodar, não vibrar? Não, a tendência é ela rodar, é ela vibrar. Por mais que você vai diminuindo a temperatura, a tendência da espontaneidade de um processo não é a molécula ficar quieta, é a molécula rodar, é a molécula vibrar. Por isso que por mais que você diminua a temperatura, sempre o processo espontâneo é de aumento da entropia. E o aumento da entropia sempre vai fazer com que a molécula se movimente. Então a gente nunca vai conseguir chegar ao zero absoluto. Sempre você vai ser. Os pensadores chegam assim. No zero Kelvin é assim, 0,0000, mas tem alguma coisa. Esse alguma coisa significa porque a molécula não está totalmente parada. Ela tem um pouquinho de resíduo de movimento. Por que ela tem um pouco de resíduo de movimento? A molécula é muito teimosa, estou diminuindo a temperatura e ela não chega no 000 mesmo. E não vai chegar. Porque a espontaneidade do processo sempre está associada ao aumento da entropia e a molécula não vai ficar então parada. Por quê? Porque a molécula ela tem tendência a se movimentar, a se, enfim, a rodar, a se agitar e a vibrar. Então, mas tenha isso daí em mente. Para qualquer gás, volume que tem, se você tivesse um volume 0, então a temperatura absoluta seria menos 273 graus Celsius. E menos 273 graus Celsius representaria 0 Kelvin. Só para vocês terem uma ideia do que é menos 273 graus Celsius, o nitrogênio líquido, até, deixa eu verificar, até onde eu sei, a temperatura do nitrogênio líquido é menos 192. Deixa eu confirmar se isso daqui. Menos 196. Menos 196 graus Celsius. Menos 196, que é a temperatura do nitrogênio líquido, essa temperatura ela causa queimaduras que são mais graves do que a queimadura de uma água fervendo a 100 graus Celsius. Então, eu estou fazendo essa comparação para você saber que menos 273, que é muito mais frio do que menos 196, seria uma temperatura assim, muito baixa. Né? Ou seja, uma temperatura pequeníssima, com consequências muito grandes à matéria, e mesmo assim essa matéria não consegue ficar sem movimento vibracional. E
Por fim, um outro pesquisador, esse de nome bastante conhecido, que é do Amadeu Avogadro, que estudou o volume e a quantidade da matéria, a pressão e a temperatura constantes, e ele percebeu que volumes iguais de gases contêm o mesmo número de moléculas. Veja bem, volume iguais de gases contêm o mesmo número de moléculas. Então ele viu primeiro que o volume de moléculas era diretamente proporcional à quantidade de gases e que a sua razão era constante e que esse número é chamado de volume molar. Então você veja bem o seguinte: aqui é o volume molar que é ocupado por gases, a pressão e a temperatura constantes. Veja que, veja aqui, isso aqui é um número do volume molar de gases ideais. Veja que é muito próximo ao volume molar ou a divisão do volume pelo número de mols do argônio, do CO2, do nitrogênio, do oxigênio e do hidrogênio. E aqui está mostrando, sabe, quanto maior o número de moléculas, maior é o volume. Então veja bem, a pressão e a temperaturas constantes, se a pressão é constante e a temperatura é constante, e você aumenta a quantidade de moléculas, necessariamente o volume vai ter que aumentar também. Por isso que você tem uma relação que é diretamente proporcional. Cadê vocês? Tudo bem, gente? Tudo certo? Compreenderam aí? Então, assim, um modelo teórico onde as partículas, né, de gases que estão em movimento caótico, que não interagem entre elas, que a colisão entre elas é uma colisão perfeita. Quando se fala colisão perfeita, são colisões elásticas, e quando se fala colisões elásticas, significa que a energia total dessas moléculas sempre vai ser igual à energia cinética, então elas não vão perder energia porque estão se chocando. Além disso, então, as moléculas não interagem entre si num modelo ideal. Então elas não interagem. Elas estão em movimento absolutamente caótico. Além de não interagirem, a colisão entre elas é uma colisão que acontece ou com as paredes, e ela não perde energia com as colisões. E o volume dessas partículas é muito pequeno em relação ao que elas percorrem entre uma colisão e outra, levou a essa equação, que é do PV-nRT, onde R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura. Da onde veio essa equação? Veio da junção das três observações dos três pesquisadores que eu coloquei para vocês. A lei de Boyle, em que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou PV é igual a uma constante. Ou veio da lei de Charles e Gay-Lussac, que verificou que a volume é diretamente proporcional à temperatura, e volume dividido pela temperatura, a pressão constante, também vai ser uma constante. Assim como pressão vezes volume vai ser uma constante quando a temperatura for constante. Então veja, e o princípio do Avogadro, que se T e P são constantes, o volume é diretamente proporcional ao número de mols. Então, olha só como são as coisas. Vou pegar aqui em cima, da lei de Boyle. Se T é constante, P é inversamente proporcional ao volume e P e V é constante. Veja, se T é constante, PV é constante. E é verdade. Se T é constante e o número de mols é constante, nRT passa a ser uma constante. E PV é igual a uma constante. Novamente, se você, como Charles e Gay-Lussac, trabalhou com volume e temperaturas, variando volume e temperatura, a pressão constante e número de mols constantes, então, novamente, se o número e a quantidade de substância é igual, e se a gente tem a pressão constante, se eu pegar essa temperatura, passar dividindo aqui o volume, pegar a pressão e passar dividindo o NR, N vezes R dividido por P é constante, assim como V dividido por T é constante.
que é o que o Gay-Lussac chegou nessa definição. Assim como Avogadro. Né? Então é um resumo, essa lei dos gases ideais PV igual a NRT, é um resumo das 3 observações de Boyle, do Charles e do princípio de Avogadro. A questão, né, das aplicações da lei dos gases ideais, ela é interessante pelo seguinte fato. Veja, se você tem um gás que está numa determinada pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1, e que então ela tem uma igualdade estabelecida em relação a uma quantidade de matéria vezes a constante dos gases ideais, essa quantidade de gases e o R não mudam. Então, se você muda a temperatura, você pode mudar o volume e a pressão, mas a quantidade de matéria e o R não. E isso permite você estabelecer um padrão de comparação de temperatura, volume e pressão em situações diferentes. Isso é interessante. Ou seja, você permite estabelecer cálculos, que eu posso dizer, de temperaturas finais e iniciais, volumes finais e iniciais e pressões finais e iniciais. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Ainda com a mistura dos gases ideais. Ainda da mistura dos gases ideais. Vou falar isso aqui, depois a gente vai fazer um intervalo, depois a gente volta. Veja, o Dalton definiu no século XIX uma lei chamada de Lei das Pressões Parciais. Ora, se os gases não interagem entre si, se eles se movimentam de maneira aleatória, se eles se chocam e não perdem energia, se o tamanho deles é desprezível em relação ao quanto que eles caminham, então nós podemos considerar que a pressão total de um sistema seja igual à somatória das pressões parciais de cada um dos gases que compõem uma mistura. Essa pressão parcial de cada um dos gases, esse P1, P2, que seria a pressão do gás 1, a pressão do gás 2, a pressão do gás 3, mais a pressão do gás N, essa pressão do gás N é igual à pressão total vezes o número de mols, né, o número de mols total do componente N, é igual ao número de mols total do componente N, ou poderia ser o gás N, poderia ser então o gás N significa ou o gás 1, ou o gás 2, ou o gás 3, dividido pelo número total de moléculas que está no seu sistema. E essa divisão do número total, por exemplo, do N1 para o N total, significa a fração molar do N1. É o quanto, é a fração, é a porcentagem da molécula do gás 1, por exemplo, na mistura, vezes a pressão total. Então, como que eu calculo a pressão do gás 1? Eu vou pegar, para calcular a pressão do gás 1, eu vou pegar a pressão total, e isso a gente consegue medir, vezes a porcentagem de moléculas do gás 1 na mistura. Então, a gente precisa ter isso. Novamente, como que um gás se comporta como ideal? Temperaturas altas e pressões baixas. Quando você tem temperaturas altas, as moléculas dificilmente interagem. E a pressões baixas significa que elas estão muito espaçadas, então a interação é muito pequena. Quando o tamanho das partículas é bem menor que as distâncias médias que as separam, ou seja, partículas pequenas, moléculas pequenas também favorecem essa teoria dos gases ideais. E quando as interações entre as partículas são insignificantes. São 3 propriedades importantes que caracterizam um gás ideal: altas temperaturas, baixas pressões, o tamanho dessas partículas, que tem que ser pequenas, e a interação entre elas insignificantes. Então, veja bem o seguinte, o que a gente viu até esse momento? Nós vimos um pouquinho sobre
a entropia, e vimos que o que de fato define a entropia ou a espontaneidade de um processo é a entropia total. Acabamos de ver aqui, né, um pouquinho sobre a entropia total de um sistema. Quem define a entropia total, na verdade, do universo é a entropia do sistema, mas é a entropia da vizinhança. E nós definimos essa variação da entropia do universo, fazendo uma consideração da variação da entalpia em função de um calor reversível, ou seja, quando a pressão é constante. Redesenhamos essa equação, que a partir de um estudo de Gibbs, nós conseguimos estabelecer uma relação da energia de Gibbs com a variação da entropia total. Então, enquanto a variação da entropia total do universo, quanto mais positiva, mais espontânea é um processo, a energia de Gibbs, quanto mais negativa, mais espontânea. Vimos que é possível definir valores da energia livre de Gibbs para reações químicas, a partir dos valores de energia livre de Gibbs de formação. E definimos, inclusive, valores das constantes de equilíbrio a partir da energia livre de Gibbs padrão. Mas eu até citei que a variação da energia livre de Gibbs de uma reação química ela é definida por uma equação que vocês vão verificar quando estudarmos constante de equilíbrio. Que se você tem a variação da energia livre de Gibbs padrão e a variação da entalpia padrão, e isso você pode calcular por meio de valores tabelados, você pode achar a variação da entropia padrão de uma reação química. E depois a gente começou a falar um pouquinho sobre gases, que é a forma mais simples de estudar a matéria. Vimos que existem moléculas que existem na sua forma, substâncias simples, né, que existem na sua forma de gás, assim como moléculas. Vimos que quando as moléculas gasosas, sobretudo a baixas pressões, e baixas pressões significam moléculas que estão num estado ideal, as moléculas passam a ter propriedades semelhantes, e por serem semelhantes é muito mais fácil então a gente tentar tratá-las de maneira igual, e que você pode então representar as propriedades, você pode representar as moléculas gasosas por 4 propriedades: volume, temperatura, pressão e número de mols, e que matematicamente você pode definir uma das propriedades em função de outras 3. E aí a gente começou a trabalhar a teoria cinética dos gases, e sobre essas características da teoria cinética dos gases, que está associada à idealidade dos gases, em que um gás, sobre a questão dos choques elásticos, sobre a questão da interação entre essas moléculas, que é desprezível, de que o tamanho delas é desprezível em relação ao tamanho que elas percorrem, e que e o tamanho delas, inclusive, né, é desprezível, e que a interação delas também é desprezível, considerando essas questões e que elas possuem movimentos incessantes. Nós estudamos a lei de Boyle, que definia uma relação entre a pressão e o volume, que são inversamente proporcionais. Estudamos a lei de Charles Gay-Lussac, que é uma relação. O Boyle é uma relação entre pressão e volume. O Gay-Lussac, que é uma relação entre o volume e a temperatura. E o princípio de Avogadro, que é em relação ao volume e o número de mols. E que a união entre essas 3 propriedades, entre as 3 leis, define a lei dos gases ideais, que tem, como já disse, esse parâmetro. Ou os gases se comportam como gases ideais nessas condições: temperaturas altas e pressões baixas, tamanho das partículas que é bem menor em relação ao quanto que as partículas caminham antes de se chocarem, e as interações entre essas partículas são insignificantes. Vou fazer vou dar uma parada agora, né? Daqui uns 15, 20 minutos eu vou iniciar. Aí eu vou pedir para vocês retornarem, tá bom? Dá uma paradinha, depois eu vou voltar um pouquinho, vou falar sobre gases reais. É muito rápido, mas para conhecimento de vocês. E aí a gente vai fazer uns exercícios. Até daqui a pouco, tá, gente?